Oi, tudo bem? Bom, vou estar aqui apresentando o trabalho sobre argumentação de redação, que graças a Deus já é um dos últimos trabalhos. Espero que a senhora goste muito do trabalho. Bom, a argumentação ela pode ser conceituada como o ato de discutir, de apresentar propostas, pontos de vistas e entre outros. Conduzir o diálogo de forma organizada com o objetivo de persuadir ou influenciar. E dentro da língua portuguesa, esse recurso é utilizado na construção dos textos argumentativos, muito comuns no vestibulares. Quando esses exames solicitam que os participantes produzam um texto argumentativo, querem saber se a pessoa que escreve tem a capacidade de defender uma ideia de forma clara, objetiva e convincente. A argumentação não fica só com o campo da linguagem, também passa por outras áreas do conhecimento, como as ciências humanas, exatas e da natureza. Sua empregabilidade no meio científico, por exemplo, é muito recorrente. Nos comerciais que assistimos na televisão, a argumentação também está inserida. Os publicitários pensam quais elementos favoráveis à sua marca podem ser exibidos para que o consumidor acredite que deve comprar o produto. Agora eu vou falar um pouquinho do tipos de textos argumentativos. Na produção dos textos argumentativos, há uma estrutura de construção básica formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos os tipos textuais que têm argumentação como recurso obedecem a essa estrutura. E vamos com o primeiro tipo de texto argumentativo, que é o texto dissertativo argumentativo. Bom, o texto dissertativo argumentativo é o mais comum nos concursos. Geralmente essas provas apresentam o tema da redação, oferecem alguma informação e pedem que se desenvolva um texto. Esse texto obedece à regrinha estrutural formada por introdução, que é uma tese, que é a parte inicial do texto. Aqui se coloca a ideia-chave, o assunto principal, o problema da pesquisa. Temos também o desenvolvimento, que também é chamado como antítese, que, como o nome já diz, o texto é desenvolvido nesse parágrafo. No desenvolvimento, são acrescentadas informações geralmente para justificar as ideias expostas no começo do texto. E temos, por último, a conclusão, que também é chamada como síntese, que também são chamadas de considerações finais. Elas apresentam resultados, oferecem perspectivas e trazem novas reflexões acerca do tema solicitado, do tema citado. O segundo tipo é a crônica argumentativa. A argumentação é a principal característica da crônica argumentativa. Esse gênero textual é muito utilizado pelos meios de comunicação, principalmente os jornais impressos e revistas. Elas podem ser críticas humorísticas ou sarcásticas. Para construir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual, como a guerra na Síria, o desemprego no Brasil, a inflação e dentre outros temas. Faça sua pesquisa, leia sobre o tema, organize bem todas as informações e ideias, forme o seu ponto de vista e escolha os argumentos que sejam favoráveis a ele. A crônica argumentativa precisa estar bem embasada. Dessa forma, faz com que o leitor seja persuadido e reflita. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o ensaio. Esse é um texto de caráter crítico, normalmente da área científica. O objetivo do ensaio é expor as ideias e reflexões do autor sobre determinado ponto de vista. Produz um discurso que está baseado em reflexões e análises do tema. Deve ser bem articulado e apresentar conhecimentos e avaliações sobre o tema em questão. O ensaio não exige que o escritor inclua evidências de suas afirmações no texto, mas é preciso ser construído com argumentações plausíveis. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os editoriais. O editorial é um texto opinativo
crítico e geralmente expõe os argumentos que constroem o posicionamento do jornal ou da empresa jornalística. Em um texto editorial, o autor busca, através de argumentos, persuadir os leitores a concordar com o ponto de vista abordado no jornal. E agora eu vou falar o último, que é o artigo de opinião. Bom, ele também é muito comum nos jornais impressos e revistas. Com a convergência digital, os artigos de opinião já estão disponíveis nos portais de notícias. Constituem-se de textos reflexíveis, pois o objetivo é trazer a informação a partir dos argumentos escritos por especialistas. Bom, e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os elementos da argumentação. Um texto argumentativo, ele precisa obedecer a alguns critérios, e a maioria deles estão presentes em diversos tipos de textos. Vou começar falando um pouquinho sobre a coesão e coerência. A coesão textual e a coerência formam aquela dupla dinâmica que não se separa. Às vezes confundidas, as duas se responsabilizam por deixar o texto mais claro, bem organizado e compreensível. A coesão cuida da ligação entre os elementos do texto e a coerência ela promove a harmonia, uma ordem lógica. Vou dar um exemplo com uma frase, abre aspas, a bolsa de Priscila está suja, a bolsa de Priscila está rasgada, fecha aspas. Nós até conseguimos entender a frase, mas ela seria melhor se fosse usada com o conectivo no lugar da repetição, que ficaria, abre aspas, a bolsa de Priscila está suja e rasgada. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a clareza textual. Bom, a clareza ela depende da coesão e coerência. Um texto que não segue uma unidade sequencial, lógica, fica confuso. As dicas para escrever um texto com clareza são: primeiro, pesquise o tema e domine o conteúdo. Segundo, escreva na ordem direta. Terceiro, dê preferência a frases curtas. Quarto, não use palavras complicadas. E quinto, conheça o seu público-alvo, mas tente escrever para todos os públicos. Bom, o outro elemento da argumentação é organizar suas ideias. É muito difícil entender um texto com tópicos mal organizados. Se o leitor tem dificuldade de entender, como vai ser influenciado pela ideia? No momento da escrita, divida seu texto por parágrafos. Obedeça a sequência de ideias, partindo da introdução, passando pelo desenvolvimento e chegando até a conclusão. Revise seu texto, observe a pontuação e as regras gramaticais. E o último tópico, mas não menos importante, é ter uma boa argumentação. A argumentação é utilizada para debater os problemas que atingem toda a sociedade e, por isso, não pode estar embasada em experiências individuais. Procure por boas referências antes de construir seu texto ou ideia. Bom, foi isso o trabalho. Espero que a senhora tenha gostado bastante. E é isso. Beijo, até a próxima.